informem no bate-papo, caso tenham alguma dúvida, combinado? Então, vamos retomar com o conceito do 13º salário. O 13º salário é a gratificação natalina, em que as empresas elas podem estar pagando até o dia 30 de novembro a primeira parcela e a segunda parcela até 20 de novembro, ok? No Globus, hoje, nós temos a possibilidade de realizar o simulado do 13º salário. Então, eu gostaria de mostrar para vocês no sistema como funciona a simulação do 13º salário. Lá no menu Procedimentos Anuais, teremos a opção de cálculo do 13º simulado. Qual que é a importância dessa simulação? Para que você consiga visualizar dentro do relatório da folha do 13º salário simulado, qual é o custo que você vai ter da empresa, da primeira parcela ou da segunda também, e até mesmo, né, se antecipar ao custo que vai ter com os empregados. É possível também você fazer esse simulado da empresa toda ou até mesmo de um grupo de funcionários, tá? No sistema, a tela de cálculo do 13º simulado é lá no menu Procedimentos Anuais, cálculo do 13º salário simulado. A tela ela é igual à tela do 13º salário oficial. As informações preenchidas em tela é a mesma. Então, qual que é a primeira informação destacada na tela do simulado? É necessário informar qual que é a empresa, a competência do cálculo, a base do cálculo que vai ser gerado o simulado. Essa base do cálculo, pessoal, para quem não sabe, como que funciona? Se você está fazendo o simulado da primeira parcela, que é 30/11/2017, por exemplo, e você deseja que o sistema calcule o adiantamento considerando os atos de janeiro a dezembro, então a base de cálculo deverá ser informada 31/12/2017. Nesse exemplo que eu citei, que o sistema vai estar apurando desde janeiro até dezembro, ok? Ao lado, você vai ter o quadrante praticar a opção do adiantamento. Para quê? Para que esse simulado seja caracterizado como primeira parcela. Mais abaixo, você vai informar a porcentagem do adiantamento, que o padrão é de 50%, né? E a data de pagamento. O campo médias é para você informar de que mês, até qual competência você deseja que na apuração das médias, essa informação seja incorporada ao cálculo do 13º salário primeira parcela. Após toda essa parametrização, você vai emitir no sistema a informação do relatório. Então, vou mostrar para vocês agora como que é o relatório no sistema. Pessoal, uma dica importante, tá? Para a emissão do relatório do 13º simulado, notem que o sistema ele traz uma opção abaixo da palavra PLR do 13º simulado. Então, é no mesmo local onde vocês costumam fazer a emissão da sua folha de pagamento. No entanto, para o cálculo do 13º simulado, você vai estar marcando a opção 13º salário simulado. Observem o relatório. É lá no menu relatório, relatório mensais, folha de pagamento. Então, este relatório vai apresentar todos os cálculos que foram feitos anteriormente referente ao simulado do 13º, tá, pessoal? Então, é bem bacana. É importante vocês estarem explorando essa rotina para poder avaliar quanto que vai ser o custo da empresa em relação à folha do 13º salário. Isso tanto para a primeira parcela, tanto para a segunda parcela também, ok? Agora vamos falar, pessoal, de médias do 13º salário. Para realizar o pagamento das médias de 13º salário, devemos seguir algumas parametrizações. O que é importante destacar? Que o sistema ele vai ter a condição de pagamento das médias por duas condições de cálculo, pessoal. Então, qual que é a primeira opção? A primeira opção é por agrupamento de eventos. Então, nós temos a opção do agrupamento de evento, que posteriormente mostrarei a tela, e os eventos de médias. Então, você vai ter lá um evento de média para a primeira parcela, um evento de média, por exemplo, para a segunda parcela, que teremos os nossos eventos internos, que já fazem esse cálculo automaticamente. A outra opção
de média do 13º salário é feito por intermédio de fórmula de cálculo. O que seria essa questão de fórmula de cálculo, pessoal? A fórmula de cálculo, ela indica como será a regra de cálculo da empresa, ou seja, de que forma será feita a apuração das médias. Então, se a empresa possui uma fórmula de cálculo diferenciada, então nós aconselhamos a criar essa fórmula de cálculo, né? Nós orientamos referente à fórmula para que atenda alguma necessidade específica, ok? Uma dica muito importante seria ideal observar no ano anterior como que foi feito o cálculo do 13º salário. Ou seja, se no ano anterior já foi utilizado o evento interno, que é o evento interno da BGM, significa que o nosso cálculo de forma automática já atendeu a regra de vocês. Agora, se no ano anterior já houve uma fórmula de cálculo, que a fórmula de cálculo é indicada por uma sigla FO, fórmula de cálculo. Então, se no ano anterior já foi feito por intermédio dessa fórmula de cálculo, então é importante que seja alterada apenas a vigência para que essa fórmula continue funcionando. Eu vou mostrar também onde que é essa tela, tá? Para ficar mais claro a explicação. Então, pessoal, continuando ainda sobre médias, essa tela que eu estou mostrando é a tela de agrupamento de médias. Então, o que é associado nesse agrupamento? Todos os eventos que possuem composição para a média de cálculo do 13º salário. Lá no menu Cadastros, Eventos, Agrupamento de Eventos, o tipo de agrupamento do 13º é o agrupamento 003. Esse agrupamento, ele vai ser associado, né, do lado direito da tela, todos os eventos que compõem para médias e que vão ser pagos como variáveis no 13º salário. Exemplo, horas extras, DSR, horas extras de 50%, 75%, todos os eventos que possuem composição de média para a apuração do cálculo do 13º salário, ok? Pessoal, ainda sobre a relação das médias do 13º salário. Lembrando que o sistema ele já possui 2 eventos internos, que é para o cálculo da primeira parcela e da segunda parcela. Esse evento que criamos aqui simbolicamente, que é o evento 70, média de 13º salário, primeira parcela, observem abaixo que ele tem um quadrantezinho vermelho assinalado, que é do evento interno, que é o evento interno 709. Então, lá no menu Cadastros, Eventos, Cadastro de Eventos, é importante observar se o evento de média de 13º salário está associado com o evento interno, que no caso da primeira parcela, é o evento 709, ok? Agora, no caso das médias da segunda parcela do 13º salário, o evento interno é o 708. Então, mesmo menu, cadastro os eventos, cadastro de eventos. Lá você vai localizar o seu evento de média de 13º salário, segunda parcela, e observar se existe o evento interno 708, que é o evento de média, que já faz o cálculo automaticamente pela BGM. Ok? Então, essas informações que eu passei agora referente ao evento interno 708 e 709 seria para as empresas que não utilizam fórmula de cálculo diferenciadas, ok? Pessoal, agora voltando para a parametrização das médias, no segundo exemplo que citei, que é a fórmula de cálculo, ok? Lá no menu Cadastros, Eventos, Evento Automático, lá, para quem já utiliza a fórmula de cálculo, você vai selecionar a empresa, né? O evento que hoje você possui na sua base de média de 13º salário e observar o cálculo que foi criado para a fórmula que foi associada ao evento de média. E o importante aqui nessa tela é observar qual que é a validade. Por quê? Se eu criei essa fórmula de cálculo ano passado e ela está com vigência apenas até 2016, por exemplo, significa que este ano de 2017 ela não irá funcionar.
Então, por isso que é necessário observar este campo de validade início e validade fim, para verificar até qual vigência tem validade a fórmula de cálculo para apuração das médias do 13º salário, ok? Então, esses são os dois pontos principais da configuração das médias. Pessoal, para análise das médias e conferência daquilo que está sendo pago no 13º, é necessário entrar no menu Relatórios, Listagens Auxiliares, Funcionários, Demonstrativo de Médias. Nesse demonstrativo, será apresentado, além das informações do funcionário, o período de mês a mês da quantidade de horas ou o valor que ele teve de horas extras e sua respectiva média referente ao período do cálculo do 13º, ok? Então, esse relatório ele é importante para que vocês consigam fazer as conferências em relação às médias. Pessoal, então, vamos agora partir para o cálculo da primeira parcela e da segunda posteriormente, do 13º salário, ok? Então, a princípio, pessoal, só recapitulando, falamos do 13º salário simulado, né? De como a empresa pode fazer a simulação e se antecipar e saber o quanto aproximadamente serão os seus gastos. E, no segundo momento, falamos das médias, no qual enfatizamos que as médias elas podem ser por intermédio de evento interno, que é o 708 e o 709, né? Para quem já usa o cálculo interno da BGM, e numa segunda opção, no caso, para quem utiliza fórmula de cálculo, ok? Agora, em relação ao cálculo do 13º salário, o cálculo oficial, né? Nós informamos da importância de não fazer simulação no cálculo oficial, porque toda vez que você registra o cálculo no cálculo oficial do 13º, aquilo fica armazenado no histórico financeiro do funcionário. Então, por isso, que quando você está apenas investigando os valores, é importante fazer o simulado, ok? Agora, o cálculo oficial, ele é lá no menu Procedimentos Anuais, Recibo de 13º salário. Vou mostrar para vocês a configuração dessa tela. Notem, pessoal, que logo de início você vai selecionar a empresa e o sistema vai te trazer a competência. A competência a ser informada, neste caso, seria a competência da primeira parcela. Por exemplo, se eu estou realizando o cálculo e, de fato, vou pagar agora na competência 30 do 11, digo 30 do 11 porque tem algumas empresas que já têm antecipado, né? Então, eu vou informar 30 do 11 de 2017. Posteriormente, pessoal, vai ter a opção de seleção. É importante deixar a opção marcado de ambos, né? Por quê? Se deixar apenas somente calcular, ele não vai trazer a emissão dos recibos, e se deixar somente imprimir, ele não vai realizar o cálculo. Então, deixando como ambos, o sistema fará o cálculo do 13º e, posteriormente, a emissão do recibo. Pessoal, notamos que existe uma informação de base de cálculo que gera muitas dúvidas nos usuários. Então, eu gostaria de estar destacando este campo referente à base de cálculo. Base de cálculo, vou dar um exemplo bem simples para ilustrar a minha explicação. Se eu informo do sistema a base de cálculo 31 de 12 de 2017, e o meu funcionário já está na empresa desde janeiro de 2017, por exemplo, então o sistema ele vai buscar para o cálculo da primeira parcela os avos de janeiro a dezembro, ou seja, 12 avos, ok? Mesmo que ainda não chegou dezembro, se eu estou informando 31 de 12 de 2017, ele vai considerar de janeiro a dezembro, que equivale a 12 meses, e vai fazer a proporção do adiantamento. Ou seja, se eu estou marcando que é o adiantamento, e é 50% abaixo na porcentagem, ele vai considerar que eu vou receber 6 avos, ok? Então, a importância dessa base de cálculo é para que você informe ao sistema até qual competência você deseja o cálculo. Ou seja, se eu estou informando 31 do 12, eu desejo a competência de janeiro a dezembro. Se eu, porventura, quiser informar 30 do 11, o sistema vai buscar apenas de janeiro a novembro para fazer a contagem de avos, ao invés de fazer 12
avos, que é de janeiro a dezembro, ele vai fazer de janeiro a novembro apenas 11 avos. Então, é esta explicação referente a esse campo base de cálculo que notamos em nossos atendimentos que gera um pouco de dúvidas, ok? E só voltando ao campinho do adiantamento, se eu estou fazendo a primeira parcela, é importante que eu marque adiantamento. Por quê? Se eu não marcar a opção de adiantamento, significa que eu quero calcular integral. Então, atenção à opção do adiantamento, pois é necessário marcar a opção para que o cálculo seja feito apenas da primeira parcela. E mais abaixo vai ter a porcentagem do adiantamento e ao lado a data do pagamento. Como padrão, nós colocamos como exemplo 30/11. E abaixo, pessoal, destacado, está o campo médias. O campo médias, ele vai ter o mês inicial e o mês final. Então, você pode informar o mês inicial e final de janeiro a mês 11, por exemplo, porque a sua folha do mês 12, né, no mês 11 ainda não está encerrada, portanto, você ainda não possui as informações referente às médias. Legal, pessoal? Então, seria esta informação de todos os campos referente à tela do 13º salário, primeira parcela. Agora, para a emissão do 13º salário, primeira parcela, é necessário ir ao menu relatórios mensais, folha de pagamento. Aqui nesse relatório de folha de pagamento, você vai ter a opção de marcar o 13º salário e informar a competência do cálculo que realizou o cálculo. No nosso exemplo, nós realizamos 30/11. Dessa forma, informamos a competência como 30/11 também. E aqui está o relatório, que é muito parecido com o do simulado, né? Se vocês notarem, é praticamente idêntico. E você vai ter lá as informações tanto do 13º e caso pague médias, ele vai trazer também todas as informações do espelho da sua folha de pagamento, ok? Agora, pessoal, para a impressão do recibo do 13º salário. Lá no menu Procedimentos Anuais, você vai ter a opção de Recibo de 13º salário. O recibo de pagamento será impresso conforme o modelo parametrizado da empresa e poderá ser reimpresso neste momento na mesma opção, né? É somente marcar a opção de somente imprimir. Então, observem que na tela você tem lá a opção de somente imprimir. E ao lado a gente trouxe um modelo de recibo de 13º salário para quem utiliza a entrega para os seus funcionários, ok? Agora, pessoal, vamos falar da segunda parcela. O cálculo da segunda parcela é no mesmo local da primeira. Então, é lá no menu Procedimentos Anuais, Recibo de 13º salário. Diferente da primeira parcela, a segunda parcela ela vai ser paga na competência diferente da primeira, né? Então, a segunda parcela ela é paga como padrão 20/12 de 2017. Conforme a legislação, tem até esse prazo legal para efetuar a liquidação da segunda parcela, correto? Aí, aqui, após selecionar a empresa e a competência, em seleção, observar se está marcado ambos, né? Para que o sistema faça o cálculo, a impressão dos recibos. E na base de cálculo, é importante seguir o mesmo padrão. Então, nós informamos aqui no exemplo 31/2 de 2017, para quê? Para que o sistema ele busque a quantidade de avos de janeiro a dezembro. Então, nesse caso, é necessário informar 31/12, porque eu estou fechando o meu 13º salário. Então, ele precisa fechar para mim os 12 avos, para quem já tem o período completo referente à quantidade de avos de 13º dentro do ano, ok? E a data de pagamento, que é a data limite, 20/2 de 2017, e lá abaixo você vai ter a opção de apuração das médias, que você vai colocar o mês inicial e final para fechar as médias para o cálculo do 13º salário, ok? Pessoal, é muito importante uma devida atenção ao cálculo do 13º salário, segunda parcela. Vou informar, até por experiência que tivemos dentro do nosso suporte, né? Então, nós temos aí, por estatística, alguns índices de algumas situações que costumam dar bastante divergência. Então, eu vou enfatizar bastante esse ponto para que vocês consigam fazer a rotina adequadamente e não tenham nenhum tipo de conflito, tá?
Então, o que é muito importante? Diferenciar a data da competência, conforme o exemplo aqui em tela, por exemplo, como 20 de 12 de 2018, 20 de 12 de 2017, perdão, para que não haja conflito na geração da CPV mensal e da competência 13. Como no mês de dezembro você fecha a sua folha como 31 de 12, por exemplo, se você calcular o 13º com a mesma competência, no momento da geração da CFIP, ocorre conflito. Então, por isso que a gente pede para diferenciar a data da competência como 20 do 12, até mesmo para a geração da CFIP mensal e da competência 13, ok? Então, essa seria a dica muito importante em relação ao recibo de 13º salário, correto? Pessoal, em relação à CFIP, primeira parcela, prazo para pagamento dos encargos, fundo de garantia, INSS e imposto de renda. Então, essas informações é muito importante, tanto para a geração, no caso da primeira parcela, tá? Então, os encargos sociais. Pessoal, INSS, na primeira parcela do 13º salário, não há incidência do INSS, ok? Somente fundo de garantia. Então, como não há incidência, não há guia de GPS. Já o FGTS, ele tem incidência na primeira parcela. E como o pagamento da primeira parcela, se ocorrer dentro do prazo limite, que é dia 30, então o FGTS ele é recolhido até o dia 7 de dezembro, junto com a folha de pagamento. Pessoal, este tópico também gera bastante conflitos, tá? Então é importante destacar essa informação, que a primeira parcela do fundo de garantia é pago, o FGTS é pago junto com a folha mensal, até a data limite do dia 7 de dezembro, para quem gerou a primeira parcela ou vai gerar agora até dia 30 de 11 de 2017, ok? Então, a CFIP gerada na competência 30 de 11 de 2017 trará valores referentes a FGTS mensal e o FGTS da primeira parcela do 13º salário. Então, no momento em que estiverem gerando a CFIP, observe cuidadosamente a sua CFIP mensal, que observar que aquele mês de novembro em especial terá um custo maior do fundo de garantia, pois além do seu fundo de garantia da sua folha mensal, apresentará também valores referentes à CFIP 13º salário, primeira parcela. Legal, pessoal? Então é importante destacar esse ponto. Pessoal, eu trouxe aqui também no material como realizar a geração da CFIP do 13º salário, primeira parcela. Então, notem, eu vou falar cada campo para auxiliar os senhores no momento da geração, quando estiverem fechando os encargos, tá? Então, observem que você seleciona, normal, a empresa, da mesma forma como é feito nos seus recolhimentos mensais, né? E a competência, eu coloquei aqui 30 do 11, porque o meu cálculo do 13º ocorreu nessa competência. Então, 30 do 11 de 2017, né? Claro que por lei a data limite e algumas convenções coletivas antecipam esse pagamento. Código de recolhimento é o código que a sua empresa já costuma recolher, seja ele 115 ou 150, de acordo com o que você tem de parametrização junto à sua CFIP. O recolhimento do FGTS. E ao lado, que é muito importante, essa informação que eu destaquei em vermelho, é o campo competência de 13º. Para que o sistema traga as informações da sua CFIP mensal, juntamente com o fundo de garantia do 13º salário, primeira parcela, é necessário informar no campo competência a data 30 de 11 de 2017, ok? Então, esse campinho que eu destaquei aqui no segundo quadrante, no qual me traz a informação justamente competência do 13º salário, para que o sistema entenda que eu estou buscando a informação no cálculo da minha primeira parcela do 13º, ok? Agora, emissão da GPS no 13º salário, segunda parcela.
Então, pessoal, encargos sociais. Na segunda parcela do 13º salário, diferente da primeira, ok? Será recolhida em GPS guias separadas da folha mensal e terá como prazo até dia 20 do 12. Então, pessoal, eu gosto de enfatizar alguns pontos que pode gerar alguma dúvida, tá? Então, aqui em INSS, a primeira parcela, o funcionário não tem o recolhimento. Então, por lei, ele apenas recolhe o fundo de garantia que eu expliquei anteriormente, correto? Agora, o INSS, ele vai ser recolhido na segunda parcela do 13º salário e será recolhido em guias separadas. Então, quem é responsável pelo departamento pessoal terá cuidado que vai ter a GPS tanto da folha mensal, ok, que é como padrão, e também terá a GPS da folha do 13º, que terá como prazo legal o recolhimento até o dia 20 do 12, ok? Para emissão da guia do INSS, é necessário ir lá no menu relatórios legais, guia do INSS. Esse mesmo menu é o menu onde você gera a sua guia de GPS da sua folha mensal. Aqui também você vai extrair a sua guia de folha de 13º salário. Então, observem que na competência, eu informei 20 do 12 de 2017, porque eu estou falando da segunda parcela, e mais abaixo, no tipo de folha, destacado em vermelho, está o tipo de folha 13º salário. Então, o sistema vai fazer a emissão da guia de 13º salário, segunda parcela, ok? Informações importantes ainda na geração do 13º salário na segunda parcela, ainda relacionado aos encargos sociais. A CPIP mensal do FGTS 13º, o FGTS incidirá sobre o valor pago efetivamente pelo regime de competência, ou seja, se o pagamento da segunda parcela ocorrer em dezembro, que é o mês padrão, o FGTS deverá ser recolhido até o dia 7 de janeiro, junto com a folha de pagamento. Pessoal, no mês de 13º, também é necessário gerar a CFIP exclusiva de competência do 13º salário. Na competência 12, deverá ser gerada a CFIP declaratória para as informações do INSS sobre o 13º salário, descontando na segunda parcela e deverá ser declarado até o dia 31 de janeiro. Para que essa informação se torne mais clara, eu ilustrei aqui na apresentação, tela a tela, para recapitular isso com os senhores, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, lá em relatórios legais, CFIP mensal e 13º, eu vou informar a competência 31 do 12. Por quê, pessoal? Estou falando já da segunda parcela, ok? Falamos anteriormente da primeira, agora nós já estamos falando da segunda parcela. Então, eu tenho lá 31 de 12 de 2017. Você vai informar a competência que eu deixei destacada em vermelho do cálculo do 13º é 20 do 12 de 2017. Recordem que em slides anteriores eu informei que para o cálculo da segunda parcela do 13º é importante diferenciar a competência para 20 de 12 de 2017 para que não haja conflito com a geração dos encargos da folha mensal. Então, aqui nós estamos informando a competência 31 do 12, mas lá embaixo, onde está escrito competência do 13º, eu estou informando 20 do 12 de 2017, seguindo o cálculo que eu fiz anteriormente, ok? Próxima tela. Então, aqui, só recapitulando a informação. Encargos sociais, CFIP exclusiva, competência 13 de 13º salário do INSS. Na competência 12, deverá ser gerada a CFIP declaratória para informações do INSS sobre o 13º salário descontado na segunda parcela e deverá ser declarada até o dia 31 de dezembro.
Segue abaixo a tela com a configuração no sistema destacando os campos. Então, será competência, competência do 13º, marcar a opção do 13º salário e a modalidade do arquivo. Eu vou mostrar a tela para vocês e explicar cada um para ficar bem claro. Então, pessoal, no mês de dezembro é necessário fazer a CFIP declaratória, ok? A CFIP declaratória, ela vai ser gerada com a competência 20 de 12 de 2017. E a competência do 13º salário, 20 de 12 de 2017. Então, observem que lá na parte superior, no campo inicial, a competência está como 20 de 12 de 2017 e a competência do 13º, 20 de 12 de 2017. Mais abaixo, é importante destacar o campo competência 13. Esse campo competência 13, ele precisa ser assinalado. Abaixo do campo imprimir listagem, no cantinho da tela, onde eu destaquei em vermelho, tem o flag escrito competência 13. Então, se eu estou gerando a CFIP declaratória, eu preciso marcar essa opção competência 13. E ao lado tem a modalidade do arquivo, né? Que o primeiro envio ele vai se dar com essa opção 1, declaração, a FGTS, a Previdência. Ok, pessoal? Então, essa parametrização aqui, lá de relatórios legais, CFIP, é para a geração da CFIP declaratória, ok? Pessoal, então é isso. A nossa apresentação ela se finalizou. Eu agradeço aí a atenção de todos os senhores. Eu lamento no início ter tido um problema técnico, mas tentamos aqui apresentar o possível para que vocês tenham aí o embasamento de toda a parametrização do 13º salário, inclusive em cargos legais, né? E neste momento eu vou abrir aqui o bate-papo para que vocês consigam me enviar algumas dúvidas, alguma informação. Eu gostaria, tem uma usuária aqui que me pediu que falasse novamente sobre a parte da simulação do 13º salário. Então, eu vou voltar à apresentação do 13º, porque ela perdeu essa parte, teve um problema na máquina e acabou não vendo o processo. Então, eu vou voltar para o 13º salário simulado, né? Quem já viu e entendeu pode recapitular. E os senhores fiquem à vontade para me passarem mais alguma pergunta no bate-papo, que eu acho bacana abrir a pergunta para mais usuários, que de repente pode ser a dúvida de demais pessoas, tá bom? Então, a primeira aqui vai ser retomar um pouquinho essa questão do 13º salário simulado, só para que a usuária consiga realizar o simulado na sua empresa, tá bom? Então, eu vou voltar aqui um pouquinho, pessoal. Enquanto isso, fiquem à vontade para fazer aí qualquer pergunta e a gente vai divulgando para todos os usuários, até mesmo para aperfeiçoamento de todos. Deixa eu só ativar aqui o bate-papo, pessoal, só um minutinho. Peraí, pessoal, que eu vou retomar a questão do simulado. Já tem algumas pessoas aqui falando sobre a apresentação, agradeço o retorno. Deixa eu só falar sobre o simulado para a nossa colega aqui que perdeu o cálculo, tá? Só um minutinho. Pessoal, então só retomando, tá? É uma dúvida da nossa colega em relação ao simulado no Globus. No sistema, é possível você simular o cálculo da primeira parcela e da segunda parcela também. Então,
A parametrização e a tela de preenchimento de tela, ela é igual ao oficial, porém o menu ele é diferente. Então, a gente sempre aconselha para o simulado não fazer na base, no cálculo oficial, melhor dizendo, porque essa informação ela fica registrada no histórico financeiro do funcionário. Então, para a simulação do cálculo, é necessário ir no menu Procedimentos Anuais, Cálculo do 13º simulado. Essa próxima tela é a parametrização, que é igual e idêntica ao oficial. O que muda é que ela fica apenas para o registro do cálculo do 13º salário simulado. Aqui no campo competência, se eu estou simulando a primeira parcela, por exemplo, eu vou informar 30/11 de 2017. A base de cálculo, só esclarecendo para quem não pegou a explicação, se eu quero que o sistema considere a quantidade de avos de janeiro a dezembro, né, que eu quero que ele já busque para mim o simulado, considerando que o funcionário vai receber 6 avos completos, se ele já tiver um exercício completo, que é de janeiro a dezembro, então eu vou colocar 31/2 de 2017. Caso eu queira que o sistema apenas considere até 30/11, que é um exemplo que eu citei, aí ele vai considerar só como 11 avos, nesse exemplo que eu mencionei de 30/11, tá? Então, o mais utilizado aqui é 31/12 ou 30/11, dependendo da proporcionalidade que eu quero pagar para o funcionário de avos, tá? E para que o sistema entenda que é o adiantamento, eu vou marcar a opção do adiantamento, a porcentagem do adiantamento, a data do pagamento, mais abaixo eu vou informar a opção de mês inicial e mês final das médias e vou processar o cálculo. Posteriormente a isso, uma dúvida que também sempre nos gera questionamento é como que eu vejo esse simulado. O simulado, eu vou lá no menu Relatórios Mensais, folha de pagamento mesmo, e lá vai ter a opção de 13º salário. Eu marcando essa opção, posteriormente, eu vou ter aqui o relatório trazendo as informações da folha do 13º salário simulado, ok? Espero que tenha sido esclarecido a dúvida da nossa colega que nos perguntou novamente em relação ao cálculo do 13º salário, ok? Então, só fechando esse cálculo, só fechando esse raciocínio do 13º, tanto para a primeira parcela e a segunda parcela é o mesmo raciocínio, tá? A emissão do relatório, tudo você vai fazer nesse mesmo menu, ok? Agora, pessoal, vou buscar uma outra pergunta de uma outra usuária. Ela está falando assim, a Graziele Santos, tá, pessoal? Eu gostaria que... Bom dia. No caso de gerar a primeira parcela do 13º salário sem as médias, teria que deixar em branco o campo de preenchimento das datas de médias? Pessoal, então, assim, respondendo à pergunta da colega, se a empresa só paga médias na segunda parcela, que é muito usual, você vai ter... Observem que no momento das médias eu passei duas condições de média. Uma que é por evento interno e a outra que é por fórmula de cálculo, ok? Então, você vai ter que ter duas condições. Se eu tenho um evento... Se eu utilizo no sistema o evento interno, que é o evento 708, 709, eu só vou deixar apenas o evento interno da segunda parcela. Ou seja, eu não vou ter um evento de médias primeira parcela e não vou ter a informação do evento interno associado à primeira parcela. E uma outra situação, quando você vai fazer o preenchimento do cálculo do 13º, lá na rotina auxiliar, rotinas anuais, perdão, cálculo do 13º, o campo de médias você não preenche, né? Realmente, se a primeira parcela você não vai pagar, vai liquidar tudo na segunda, então aquele campo de médias, de fato, eu vou deixar em branco, certo? E posteriormente, eu não vou ter esse evento interno. Eu vou tentar mostrar essa ilustração que eu estou falando aqui no slide, só um minutinho. Aqui, médias, esse daqui é o médias de 13º salário primeira parcela. Então, se eu não pago médias na primeira parcela, o que eu vou fazer? Eu não vou ter este evento e não vou ter esse código de 709 de evento interno associado. E no momento do cálculo,
eu também não vou deixar essa informação vinculada. Então, no cálculo aqui, mês inicial e mês final, na primeira parcela eu não vou colocar nenhuma informação, visto que eu vou liquidar tudo em segunda. A segunda opção também é que se eu tenho fórmula de cálculo, que é o que eu mencionei também na segunda opção para quem tem regras específicas, significa que minha média só vai ser associada ao evento de média segunda parcela. Eu não vou ter essa média associada também em primeira parcela, ok? Espero que eu tenha esclarecido aí a dúvida da usuária. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Agora eu tenho uma observação aqui da Fabiana. Só um minutinho que eu vou ir até a página que ela menciona. Pessoal, uma observação feita em relação ao material na página 25. Aqui na página 25, nós ilustramos, né, como uma base teste, uma competência 31 do 12, ok? A competência do 13º, 20 do 12. E mais abaixo, ele tem o recolhimento do FGTS, que está como 5 do 1, e o INSS, perdão, o que ela menciona em relação ao recolhimento do INSS, que aqui está como 19 de 1 de 2018. O que foi destacado, que, né, inclusive até no material, em páginas anteriores, a gente menciona que o prazo de recolhimento é até o dia 20 do 12, ok? Então, peço aos senhores que este campo que está como 19 de 1 de 2018 não seja considerado e seja observado as datas que nós colocamos aqui referente aos encargos legais, né? Eu vou até frisar esse slide para vocês observarem aqui a data e não se confundirem conforme a nossa colega nos esclareceu aqui também. Só um minutinho. Aqui, ó. Na segunda parcela do 13º salário, a guia de GPS terá como prazo até 20 do 12, né? Então, aqui na página 25, a data que está 19 do 1, eu peço que vocês não considerem essa data, e sim a que está descrita aqui, conforme determina a legislação do prazo, que é até dia 20 do 12, se tratando da GPS, ok? Fabiana, eu agradeço a sua informação e foi bastante importante. Tem uma outra usuária com uma outra dúvida, pessoal. Gostaria de compartilhar com os senhores. Bom dia. Então, eu irei emitir 2 CFIPs para a segunda parcela, né? Uma para pagamento e uma CFIP para a segunda parcela. Aí eu marco flag lá embaixo da competência 13, né? E para o pagamento, não. Pessoal, essa questão da CFIP, eu vou ilustrar, né, mostrar a informação, trazendo aqui novamente no sistema para não ficar dúvida em relação à geração da CFIP, tá? Então, vamos lá. No mês de dezembro, você vai gerar sua CFIP como 31 de 12 de 2017, o seu recolhimento de acordo com a tua empresa, seja ele 115 ou 150. E aqui no campo competência 13, deverá ser informado 20 de 2 de 2017, seguindo a ilustração que a gente fez o cálculo com base em 20 do 12, ok? Então, isso seria a geração da CFIP mensal e 13º. E também será necessário fazer a geração da CFIP declaratória. Então, a CFIP declaratória, o que é diferenciada no Globus? Você vai informar a competência, e a competência do 13º, que é 20 de 2 de 2017, e mais abaixo vai ser marcado o campo de competência 13 e a modalidade do arquivo declaração ao FGTS e à Previdência. Então,
seria isso mesmo, Bárbara. Você, no mês de dezembro, tem esses trabalhos, digamos, em dobro, né? Em relação ao 13º salário. Agora, Cláudia, eu gostaria de saber qual que é a dúvida da Cláudia. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, desculpa, tá mais aqui embaixo. A minha dúvida é a seguinte: fecho a segunda parcela antes de ter o mês de dezembro fechado. Ok. Pessoal, a dúvida da nossa colega é muito importante para outros usuários também, tá? E eu agradeço o seu retorno, Adriano. Espero que você tenha compreendido em relação à geração aí da Cefip, né? A Bárbara aqui também. E caso tenham mais algumas dúvidas, por favor, fiquem à vontade. Agora, respondendo em relação às médias. Pessoal, tem uma usuária aqui que está me perguntando como que fica o sistema em relação a funcionários que fazem médias no mês de dezembro. Então, o que acontece? Por legislação, o prazo legal de pagamento do 13º salário segunda parcela é todo dia 20, ok? Todo dia 20 não, perdão, mas especificamente 20 de dezembro. E ocorre que dia 20 de dezembro, a folha de dezembro, ela ainda não foi fechada, porque ainda tem dia 21, 22, ou seja, até o dia 30 ainda podem acontecer muitas coisas, né? Inclusive do funcionário fazer horas extras, que é bem comum. Então, no momento do cálculo da segunda parcela, a sua média do 13º do mês de dezembro, ela ainda não está fechada. Então, o que existe em previsões legais, né? Que essa diferença de dezembro seja paga até mesmo na folha mesmo de janeiro, né? Ou se vocês tiverem aí algum entendimento jurídico, alguma coisa, pode nos fornecer. Porque como a folha não existe previsão legal de folha de 13º salário complementar, né? O que existe é 13º salário oficial, que é com a modalidade de pagamento da primeira parcela até o dia 30 e da segunda até o dia 20, né? Então, como todos os encargos, desde competência 3, todas as informações são de origem em dezembro, os encargos recolhidos entre de 20 de dezembro, alguns 7 de janeiro, e até mesmo a questão da Cefip declaratória, que também tem como prazo até janeiro, o que acontece? Essas médias que possuem em dezembro, elas não se configuram mais na folha de 13º, né? Então, existe a possibilidade de pagar essa diferença em folha, ou avaliar certinho como que vai ser administrado essa diferença no sistema, porque não há previsão legal de 13º salário complementar, né? Então, geralmente, essa informação ela é paga em folha, mas configurando que é uma diferença referente às médias de dezembro, tá? E caso vocês tenham algum tipo de apuração de médias diferenciada para fazer esse tipo de apuração, aí vocês precisam nos informar. Mas o entendimento legal e que a gente vem tendo aí seria este, tá? Então, no mês de dezembro, é de fato que a folha ainda não fechou, então não existe média por conta disso, e como não existe previsão legal de folha de 13º complementar, é pago essa diferença em janeiro, ok? Ficou claro a dúvida? Está certo, pessoal? Ok, agora vamos partir então para uma outra dúvida aqui, só um minutinho. Uma outra informação que a nossa colega menciona, que no nosso material a gente menciona as médias, por exemplo, de janeiro a dezembro. Só que mesmo que você informe no sistema de janeiro a dezembro, ele não vai encontrar a apuração de dezembro, porque dezembro a média ainda não está completa, porque a folha não está aberta, né? Ela não está concretizada, ela não está encerrada. Então, de fato, mesmo que você informe ao sistema a informação de média de janeiro a dezembro, o sistema ele vai encontrar como parâmetro até novembro, porque dezembro a folha
possivelmente ainda estará aberta, a não ser que a empresa se antecipe muito, mas mesmo assim não dá para prever o que vai acontecer depois do dia 20, porque ainda está ocorrendo, né? Então, de fato, embora que na apresentação esteja lá a informação da média de janeiro a dezembro, a média de dezembro ela não vai ser computada uma vez que a folha ainda não está encerrada, ok? Só para fechar esse assunto aqui que eu vi comentário da nossa colega. Eu tenho uma outra pergunta aqui em relação à questão de abater pensões, tá? Que se só provisiona para pagamento da segunda parcela. Nós pedimos que, nesse caso de pensões, seja enviado aqui para nós, aqui no suporte, se tem algum ofício, alguma coisa para que a gente possa fazer a parametrização do desconto se houver em primeira parcela. Usualmente, tá, o que a gente observa aí, o padrão dos descontos das pensões ocorre em grande quantidade na segunda parcela. Porém, entretanto, se houver algum ofício, alguma determinação que pede que seja descontado tanto em primeira quanto em segunda, a gente trabalha lá no cadastro do pensionista, configurando o evento de desconto de primeira e segunda parcela, tá? Então, aí nesse caso, havendo alguma dificuldade nesse ponto, a gente pede para abrir um chamado para a gente no suporte, para a gente acompanhar nessa configuração, ok? Agradeço aí a pergunta. Aí no caso eu tenho aqui uma outra afirmação da nossa colega, né? Que quando ela for rodar a folha da segunda parcela, ela não tem realmente a média de dezembro, que é o que eu comentei anteriormente, né? De fato, a folha de dezembro está aberta, então não há parâmetros de configuração para que essas médias sejam incorporadas ao cálculo, uma vez que a folha ainda está aberta. Eu tenho uma outra usuária aqui me pedindo que eu disponibilize o material. Eu vou estar disponibilizando, tá? Nós enviamos também um comunicado aos clientes com esse material, mas caso tenham alguma dificuldade para receber, pode nos acionar que com certeza nós enviaremos, tá? Então, eu já estou marcando aqui qual foi a usuária que me pediu esse material, para que eu possa abrir um ticket lá no suporte, e com certeza eu farei o envio. Já estou marcando aqui. Agora, deixa eu ver alguns agradecimentos. Eu agradeço a todos que estão participando, é bastante dinâmico. Aqui tem a Bárbara. Bárbara, eu respondi sua pergunta, eu espero que tenha esclarecido a sua dúvida, tá? Que depois eu vi que você colocou aqui uma interrogação. Agradeço aos colegas que estão aqui agradecendo. Página 27, a Fabiana pediu para a gente revisar a questão da data, ok. Bárbara, já respondi. Gente, eu tenho uma outra pergunta aqui referente ao relatório, tá? Então, eu vou entrar na página, só que para que eu consiga ilustrar para vocês. Só um minutinho. Observem que aqui no material, para fazer a emissão do 13º salário, eu tenho esse código 4 aqui. Embaixo da empresa tem o código 4 com descrição, folha de 13º. Esse código aqui, ele é aleatório, tá? Então, o que acontece? Ele é um código que você vai você tem lá o código 1, pode ter o código 1, que é folha de pagamento, você pode ter o código 2, que é folha de adiantamento, e se você quer criar um código
com a descrição folha de 13º, você só coloca o número na sequência que você tiver. Por exemplo, vamos supor que o seu último número que você tem no sistema é o 3. Aí aqui no código você só digita 4, dá um Enter e digita folha de 13º salário. Aí ele já vai ficar armazenado para que você imprima com o título folha de 13º, tá? Então, não haveria necessidade de abrir um ticket, não. É só seguir esse parâmetro que eu te falei, colocar o código, a descrição e colocar a competência, que ele já vai seguir esse cadastro para que você consiga, para os próximos, emitir com esse código. Tá ok? Ficou claro? Então, isso aqui foi uma dúvida de uma colega. Ela perguntou se esse código ela vai ter que criar em algum outro menu, ou se ela, como que ela faria. Então, aqui mesmo, ela dá clica aqui na lupinha de pesquisa, vê qual que é o último que ela tem. Vamos supor que ela tem 1 de folha de pagamento, 2 de adiantamento. Aí ela clica, cria o código 3, só clicar no número 3 e dar um Enter e colocar lá folha de 13º salário. A pessoa pode dividir como primeira e segunda parcela ou pode deixar padrão, folha de 13º salário, ok? Espero que eu tenha esclarecido aí sua dúvida e qualquer situação nos informe no suporte. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Agradeço o retorno aqui da Fabiana. Isso, aí a Mariane, ela tá mandando também uma mesma observação da Fabiana em relação ao slide 27, né? Que também é para ser considerado a mesma data do dia 20/12, que é o que a gente explicou lá no material, em relação à data do encargo do INSS, né? E o requerimento legal, que se dá dia 20/12. Tem uma pergunta aqui de uma outra usuária perguntando como realiza, né, a configuração na folha através de forma de cálculo. No caso, se você possui no ano anterior uma fórmula de cálculo, é necessário ir lá no menu Cadastros, Eventos Automáticos, observar o evento de média de 13º e verificar se tem uma fórmula de cálculo associada. E avaliar a data de vigência, ou seja, se já está com vigência para calcular neste ano ou se está com vigência fim no ano anterior. Se essa fórmula de cálculo não existir, é necessário nos passar a regra, através de um ticket no suporte, para que possamos testar e lhe enviar o retorno da fórmula de cálculo de acordo com a sua expectativa, ok? Então, seria essa questão da fórmula de cálculo. Pessoal, tem aqui uma observação de uma usuária que ela utiliza como prática utilizar a média de 31/12 de 2016 a 30/11 de 2017, para que o sistema calcule no período de 12 meses, tá? Então, assim, referente a essa informação, eu só solicito aos senhores a fazer um levantamento junto ao jurídico, né? Alguns entendimentos entendem que isso é legal, outros já tem alguma restrição em relação a entendimentos legais, né? Então, nesse ponto, eu prefiro ficar neutra, porque vai muito de entendimentos legais e é preciso ter um resguardo aí do jurídico de vocês para que toda a conduta feita referente a essas médias não tenha nenhum problema, tá? Então, essa foi uma dica aqui de uma usuária, eu compreendi o formato que ela faz, ela usa o mês do ano anterior, né, 31/2 de 2016 a 30/11, mas eu não posso tratar isso como um padrão, porque são entendimentos legais, né, então pode ter jurídicos de empresa que entendem que isso vai atender e outros não, então por isso que eu peço que nesse ponto vocês avaliem na melhor forma possível em relação a legislação vigente, ok? Mas eu agradeço o contato e obrigado pela informação aqui prestada. Pessoal, eu tenho aqui uma pergunta de uma outra usuária, informando como que é feito esse pagamento da diferença das médias em referência ao mês 12, né, que não vai ter apurado as médias, como que essa informação vem na folha de janeiro. Então, a gente tem
no sistema que fazer algumas configurações em eventos, tá? Então, nesse caso, para quem vai pagar essas informações em folha, como complemento de 13º, eu vou pedir a gentileza que nos abra um ticket no suporte para que a gente consiga auxiliar, tá bom? Então, essa seria, neste momento, a orientação. Agradeço o retorno de outros usuários. Legal, tive aqui o retorno de uma usuária gostando do treinamento e pedindo que tivesse essa mesma ferramenta com DIRF, RAIS. Vou anotar aqui para passar para que a gente faça melhorias, né, e até mesmo entender a necessidade de vocês. Agradeço aqui outros usuários que me retornaram aqui gostando do treinamento, eu fico muito contente. Agora tem uma outra pergunta aqui. Como eu faço corretamente a integração da primeira e segunda parcela do 13º com contas a pagar? Então, aqui, Mariane, é o seguinte, para a integração do 13º salário com contas a pagar, primeiro eu preciso avaliar contigo como que é a metodologia que você faz de integração com suas contas a pagar. Se você realiza a integração pelo líquido, se realiza a integração por evento, né? Porque quando você faz a integração com contas a pagar, lá vai ter o tipo de folha, né? Então, lá vai ter o tipo de folha que é 13º e, mediante a isso, o sistema fará a integração do valor que foi gerado para o seu contas a pagar. Então, eu vou te pedir uma gentileza nesse ponto do contas a pagar. Eu gostaria que você nos abrisse um ticket, até mesmo nos passando maiores informações. Assim, dessa forma, a gente consegue te acompanhar na rotina, ok? Eu agradeço o seu questionamento. Ela já me respondeu aqui, ela é bem rápida. Obrigada, Mariana, pelo seu retorno. Pessoal, então, são todas as perguntas aqui que me postaram no bate-papo, eu busquei aí estar respondendo da melhor forma possível, tá? Caso vocês precisem de mais alguma coisa, tiverem alguma dúvida, pode abrir ticket, a gente vai auxiliar, mas eu espero que vocês consigam, né, ter absorvido daqui o maior número de informações possível referente a esse tema, que a gente achou interessante abrir tanto a rotina do sistema e abrir também essa questão dos encargos, né, que é uma situação que gera bastante dúvida e, ao mesmo tempo, a gente tem bastante demanda. E eu agradeço muito o retorno de vocês aqui pelo bate-papo, foi bastante gratificante para mim estar aqui participando desse encontro com vocês e espero, né, poder participar de alguns outros encontros também, que para mim é muito legal e eu gosto muito de estar com essa interação com vocês. Eu agradeço muito a participação de todos, eu lamento aí no início o problema técnico que tivemos, né, acabou atrasando um pouco a apresentação, mas de qualquer forma buscamos aqui, né, apresentar o nosso melhor para que os senhores saiam daqui com um pouco menos de dúvidas, né, referente a toda a rotina. Eu agradeço a participação de todos e neste momento, como eu observo que eu já respondi todas as perguntas aqui dos nossos colegas, eu vou estar encerrando o nosso encontro, ok? Mais uma vez, obrigado pela participação de todos e eu espero vê-los em breve, ok? No próximo encontro aí. Obrigada, bom dia para todos e daqui a pouco, bom almoço. Tchau, bom dia.